Cheguei! Epa, 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 meu querido e minha querida, vamos ficar atrás, vem gente, aqui não adianta ficar chorando, enchendo o saco não, não, vamos em frente. Ô meu lindo e minha linda, é o seguinte, olha aqui a situação. A Polícia Federal indiciou Bolsonaro, o senhor Carlos César e o senhor Valdemar Costa Neto pela tentativa de golpe. Indiciou os três, mais 34 pessoas. Esses três aqui tem uma ligação direta, não é? Valdemar Costa Neto contratou, através do partido do PL, esse senhor Carlos César. Carlos César, ele é dono do Instituto Voto Legal. E através do PL, dinheiro público. Eu não estou falando de dinheiro da sua conta, da minha conta, dinheiro particular, nem da conta de Valdemar Costa Neto, não. Eu estou falando de dinheiro público, fundo eleitoral e fundo partidário. Valdemar Costa Neto contratou esse instituto aqui do senhor Carlos César por R$ 1 milhão. Contratou para ele fazer parecer sobre as urnas eletrônicas. Então, Valdemar Costa Neto pagou R$ 1 milhão com dinheiro público para o senhor Carlos César, que foi indiciado também pela tentativa de golpe. Ele fez relatórios que a Polícia Federal disse no relatório de indiciamento que o senhor Carlos César, pelo Instituto Voto Legal, fez relatórios fraudulentos, que sabia ser falsas as informações colocadas no relatório. Esses relatórios desse Instituto Legal sobre as urnas foram usados por Valdemar Costa Neto para entrar com aquela ação judicial em 2022 contra as urnas eletrônicas, em que Alexandre de Moraes multou o PL em mais de R$ 22 milhões por litigância de má-fé, porque não tinha prova nenhuma para anular votos de urna nenhuma, e era isso que o PL queria. O que eu quero chamar a atenção para vocês nesse caso aqui: Valdemar Costa Neto, PL, dinheiro público, R$ 1 milhão para entrar com ação judicial que sabiam que era tudo uma fraude. E isso era o quê? Alimento para os golpistas em 2022. E foi dinheiro público. Mas não foi só isso. A época que Bolsonaro, ainda presidente da República, lamentavelmente, a Polícia Federal descobriu que quem pagava as passagens de avião para o senhor Carlos César se deslocar de São Paulo para Brasília e para ter contato com o PL e para fazer todas essas tratativas de relatórios falsos, segundo a Polícia Federal, com informações factoides de fraude em urna e tudo mais, adivinha quem pagava as passagens de avião para o senhor Carlos César encontrar a galera do PL ali, Valdemar Costa Neto, Bolsonaro, para as tratativas dos relatórios falsos sobre as urnas eletrônicas? Adivinha? A cena aqui já te disse. Bolsonaro? Não. Antes fosse. Antes fosse Bolsonaro que pagasse. Não foi do bolso de Bolsonaro. Desde o início da live eu estou falando de quê? Dinheiro público. Quem pagou, a Polícia Federal descobriu, que está no relatório, 2 vezes passagens de avião para o senhor Carlos César se deslocar até Brasília, até o partido do PL, para ver toda essa situação, foi o governo Bolsonaro. Governo Bolsonaro. Leia-se, dinheiro público. Eu tenho dito para vocês que Bolsonaro ele será implicado em toda essa situação da tentativa de golpe, bem como da tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa, não só no que tange ao líder executor, ao líder planejador, conforme a Polícia Federal coloca no seu próprio relatório, mas eu acrescento que a Polícia Federal não colocou isso, mas eu acrescento como financiador da tentativa de golpe.
Dinheiro público não interessa se é R$ 1.000, se é R$ 500, se é R$ 100, não interessa. Dinheiro público tem que ter uma destinação de caráter de interesse público. Dinheiro público jamais poderia ter sido usado para qualquer situação de tratativa de relatório falso contra as urnas eletrônicas para atentar contra a democracia. E isso aqui já está comprovado, R$ 7.000. Dinheiro público. Bolsonaro será implicado também como financiador. E o PGR, André, pode fazer isso independentemente das especificações ou das tipificações colocadas pela Polícia Federal, pode e deve fazer. Tem a conversa de Mauro Cid conversando lá com um tenente-coronel, em que Mauro Cid perguntou se 100 mil dava, mas eu não sei se a Polícia Federal encontrou provas dessas transferências. Mas dessa aqui encontrou. Então, é R$ 1 milhão de dinheiro público do via partido PL para bancar uma fraude e mais R$ 7.000 para pagar passagem de avião para um instituto que faria documentos falsos e que foi base à época substantiva para engajar, manipular e tocar as pessoas para o 8 de janeiro. Bolsonaro não tem para onde correr, Bolsonaro se corre para lá, corre para lá. Por isso que eu até digo, Bolsonaro é réu confesso. E eu vou te explicar daqui a pouco. Olha essa cena aqui, ó. Esse aqui é o senhor César, Carlos César, Valdemar Costa Neto e Alexandre de Moraes. Valdemar Costa Neto, você tem ideia, durante vários meses antes do pleito eleitoral, de todos os anos de eleição, as urnas eletrônicas, o código-fonte, fica aberto para visitas de representantes de partidos políticos, OAB, Ministério Público, tudo bem claro. Valdemar Costa Neto foi visitar o código-fonte lá no cofre do Tribunal Superior Eleitoral e levou o senhor aqui, ó, Carlos César, para ir junto com ele. Foi também o comandante aqui nesse mesmo dia 28 de setembro de 2022, antes das eleições, um mês antes das eleições. Foi também, nesse dia aqui, ó, o coronel Sérgio Nogueira, que era o comandante do Exército e que estavam fazendo uma auditoria nas urnas eletrônicas, também foi visitar, e Alexandre de Moraes, pessoalmente, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, levava todos que queriam, todas as autoridades que queriam ver, pesquisar e tudo mais. E esse código-fonte também fica aberto para os partidos políticos, OAB, Ministério Público, levar ali pessoas que entendem de tecnologia de informação e tal, como esse aqui levou, ó, porque o cara aqui, o senhor Carlos César, é engenheiro de software, engenheiro de tecnologia de informação e tal. É aberto, você pode levar também, porque se tiver alguma dúvida, alguma situação, você pode ir lá. Enquanto partido político, enquanto OAB, enquanto Ministério Público, organizações civis da sociedade organizada, tudo. Então eles sabiam que não tinha fraude, que não tinha nada. E mesmo assim trabalharam para fazer a cabeça das pessoas, para criar um ambiente favorável para justificarem o golpe de Estado por uma justificativa falsa, mentirosa, factoide. Aqui, ó. Dia 28 de setembro de 2022, estiveram lá no Tribunal Superior Eleitoral, no cofre, com código-fonte e tudo mais. O que é isso, Andréia? Dolo. Sabe o que é dolo? É quando a pessoa comete um crime com a intenção de alcançar o resultado. Por que eu estou fazendo questão de esclarecer tudo isso? Para que você perceba que a conduta do golpe é gravíssima, não só no aspecto do financiamento de dinheiro público foi usado, mas também na questão do dolo. Porque agora tem gente aí se fazendo de perseguido, se fazendo de coitado, falando que não sabia de nada. Teve dolo, que é agir com a intenção de alcançar o resultado, que era a ruptura institucional e tirar Lula do cargo da presidência da República. Tudo isso que aconteceu não foi por causa de
imperícia, negligência, omissão. Não, não foi culposo, não foi um desleixo, não foi negligência, não foi imperícia, não foi imprudência, foi dolo, não foi culpa, foi vontade de alcançar o resultado. Agora, que eles são incompetentes, a gente sabe que é. Com certeza foram incompetentes, mas foi essa a ideia. E a justiça tem que ser feita, porque se não for feita, vão voltar para uma nova tentativa de golpe. Sabe por quê? Porque os golpistas continuam soltos, notadamente dentro das esferas militares. Ou nós estamos doidos? Nós não estamos doidas. Você tem ideia? A Marinha fez um vídeo institucional mandando recado para Lula. Aí tem gente que está falando assim: a Marinha manda uma indireta para o governo Lula. Isso não é indireta. Foi direta mesmo. Foi uma direta para o governo Lula. É lógico que eu comecei falando de vocês, para vocês, e a capa dessa live está dinheiro público, 1 milhão. Eu continuo falando de dinheiro aqui. Eles deram uma direta no governo Lula por causa do pacote de corte de gastos, em que o governo vai cortar da esfera militar. Eles deram uma direta no governo Lula. E esse contexto de golpismo, eu quero te deixar claro que tudo isso é porque nunca foi questão de patriotismo, Deus, pátria, família, não, sempre foi mamata, faz-me rir, privilégios, toma lá da cá, cargos, inclusive dentro das estruturas militares. Era o que a mamata que Bolsonaro dava para os militares, mais de 6.000 militares ganhando seus salários enquanto militares e suas gratificações pelos postos e cargos de confiança ocupados no governo Bolsonaro. Era a mamata que não queriam soltar. Uma minoria. Porque se não fosse se fosse a maioria, eu não estaria aqui hoje, por exemplo. E muitos de vocês aí não estariam. A gente já estaria no Chilindró ou fugido em algum canto ou no pau de arara. Foi uma minoria. Só que essa minoria continua solta. Essa minoria de militares golpistas continuam soltos e conspirando novamente. Basta nós vermos deputados e senadores também golpistas que continuam conspirando. E isso dentro da administração pública. E isso da tribuna do Congresso Nacional, da Câmara e do Senado Federal. Logo, é necessário que haja justiça. Senão, vai ser um novo golpe e não vai demorar 10 anos, vai ser 5 anos, olhe lá. Eu vou te colocar o videozinho aqui e deixar bem claro para vocês, sempre foi mamata, bufunfa, dinheiro. E vou te explicar essa situação do vídeo da direta da Marinha para o governo Lula. E isso aqui vai atingir os golpistas também, viu? Essas mudanças legislativas que foram propostas pelo governo Lula vai atingir de morte esses militares que foram denunciados pela tentativa de golpe, que eu vou te explicar daqui a pouco. Olha o videozinho aqui. Em direção à cabeceira da praia! O navio afundou! Vai fazer o quê? Vai morrer? Não! Vocês verão se acostumar com uma vida de sacrifício! Eu sou esse homem, vive!
Privilégio? Vem pra Marinha. 13 de dezembro, dia do... Pronto. Primeiro, né, eles quiseram denotar ali no vídeo que quem não é militar tem a vida boa. Quem não é militar tá no yoga, quem não é militar ali tá bebendo uma cervejinha, gastando R$ 5. Quem não é militar tá na vida mansa. E que os militar que pega pesado. Ô, mentira! E outra coisa, quem é que pega pesado de fato e de verdade? É o general? É o tenente-coronel? Ou é o praça? O pobre coitado lascado, usado e depois dá o pé na bunda dele e tá fora. Pois é. Então, a primeira situação que eles quiseram falar é que o militar pega pesado, o resto da população brasileira fica no yoga, no spa e tal e coisa, o que não é verdade, né? Não é verdade. Outra coisa, privilégios. A cúpula militar no Brasil é detentora de privilégios, sim. Quem não tem privilégio é o pobre coitado lascado do praça, do soldado ali que é usado, desfolado e depois leva um pé na bunda porque não vai poder ficar ali muito tempo. É ou não é? Então, pelo amor de Deus, que hipocrisia é essa? Ainda colocou a cara do Haddad, você viu lá? Aquele lá, que era o Haddad, que é privilégios, vem para a Marinha. Tenha santa paciência, não é? E é privilégio, é mamata sim. Aposenta 50, até menos se brincar. Com 25 anos de atividade, aposenta. Tá errado, André? Não tá não, tá certo, mas tem que ter idade mínima. Até para aposentadoria especial de gente que tem problema sério, que desenvolve atividade. A reforma da Previdência, presta atenção nisso aqui. A reforma da Previdência de Bolsonaro, que foi aprovada em 2019, colocou idade mínima para aposentadoria especial. Todo mundo que aposenta especial agora tem idade mínima para se aposentar, menos os militares. Os militares era para ser colocado nessa parte na reforma da Previdência de 2019. Bolsonaro tirou. Toda aposentadoria especial, a galera que aposenta com 25 anos de idade, trabalha com agentes nocivos, trabalha sob ruído, trabalha numa uma atividade insalubre. 25 anos de trabalho aposentava, independentemente da idade, aposentava. Se você tivesse 25 anos de atividade perigosa, insalubre, tal e coisa, você aposentava. Com a reforma da Previdência de Bolsonaro de 2019, além dos 25 anos, você tem que ter idade mínima para aposentar. Senão você não se aposenta. Não se aposenta. Os militares estavam nesse campo, aí Bolsonaro foi lá e tirou. Ficou com a mamatinha. De novo. Independente da idade, se ele tiver 25 anos de serviço, ele aposenta. Aí o que Lula vai fazer agora? A proposta de Lula é exatamente estabelecer isso. Idade mínima para aposentar. Quanto? 50 anos de idade para aposentar. 50 anos e 25 anos de atividade. Tá aqui, ó. Militares. Cria idade mínima de 55 anos. 55 anos para aposentadoria dos integrantes das Forças Armadas. Determina o fim da morte fictícia, a pensão para familiares de expulsos de exército. Pronto. Vai acabar só com isso. Vai pôr idade de 55 anos para se aposentar e acabar com a morte ficta dos militares. Aí a Marinha, de forma debochada. Ah, por falar em Marinha, eu lembrei de alguém agora. Por falar em Marinha, eu lembrei de alguém. Você lembrou? Lembrou de alguém? Olha aqui de quem eu lembrei, ó. Por falar em Marinha. Aí a Marinha, de forma debochada, faz esse videozinho dando recado para Lula. E Lula não vai recuar. E é o momento. Mas não é nem a aposentadoria que está mais doído para eles, porque eles vão continuar aposentando com 25 anos de serviço. E a idade mínima, isso não vai fazer muita diferença. Não vai. No frigir dos ovos não vai fazer muita diferença. A preocupação deles é o fim da morte ficta.
Que é isso, Andréia? Sabe esses 25 militares que foram indiciados pela Polícia Federal pela tentativa de golpe? 6 generais? Presta atenção nisso aqui, meu querido. 6 generais, vários coronéis e tudo mais, eles sendo processados e condenados, eles são expulsos do Exército. Presta atenção, conforme a lei é hoje, eles são expulsos do Exército, ou da Marinha, ou da Aeronáutica, de onde estiver. Só que eles continuam, a família continua recebendo o salário do general, continua recebendo o salário do coronel, continua recebendo o salário do major. Esse privilégio, ô praça, você que está lambendo botas aí, não é para você não. Esse privilégio é só para oficialato, é só para oficial para cima. Você que é lascado e daqui a pouco tá lambendo bota ainda. Você não tem não, soldado. Major tem. Soldado, cabo, sargento não tem isso não. Quem tem é oficial para cima, viu? Os privilégios é deles. Eu sei que não é seu. Eu sei que você puxa saco deles muitas vezes, eu sei. Ô, meu pai, é que nem um pobre de direita, a mesma coisa. Apanha, apanha, apanha e tá puxando o saco da direita ainda. O que que ocorre? O que que ocorre? Isso vai acabar. Se o oficial, o general, o major, o tenente, o capitão, o coronel, se ele for condenado por um crime, se ele for expulso do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, acabou. Ele não vai ter direito. A família não vai ter direito à pensão, não vai ter direito a nada. É como se ele morresse em vida. Aí a família teria o direito à pensão, entendeu? Ué, que é isso, gente? Isso é um absurdo. O cara apronta, comete crime, faz e depois ainda recebe como prêmio o salário dele para a família dele. Ué, não, André, mas assim. Não, então vamos fazer o seguinte: vamos pôr isso para todo mundo, então? Porque é o seguinte: servidor público, se ele for demitido, a bem do serviço público, se ele aprontar, for demitido, se ele cometer um crime, tiver como consequência a perda do cargo, ele não tem direito a receber aposentadoria, não? Acaba. Ele é penalizado, é uma penalidade. Agora não. É a mesma coisa do judiciário, que tem que acabar também. O cara, quando é juiz, apronta, ele vai para aposentadoria compulsória, recebendo salário. Então, isso é um prêmio, isso não é uma penalidade, isso não é uma pena. A mesma coisa os militares. A mesma coisa. Ele é expulso e tudo, a família recebe. Então, isso tem que mudar. E é isso que mais está doendo nesse grupo. Não se engane. Não é nem a idade de 55 anos para aposentar, não. É essa situação. Porque essa galera que foi indiciada pela Polícia Federal, se elas forem condenadas pelo Supremo Tribunal Federal, elas não vão ter essa mamatinha, não. Elas vão perder a aposentadoria, vão perder o salário, vão perder tudo. Porque serão expulsos das Forças Armadas. E tem que moralizar. Assim como o Judiciário também tem que moralizar. O juiz aprontou, é demitido a bem de serviço público, tem que ser demitido a bem de serviço público e não ir para a aposentadoria compulsória. Isso também Bolsonaro não mudou na reforma da Previdência de 2019. Bolsonaro só lascou no lombo do pobre coitado trabalhador CLT. Nesse ele bateu doído. Mas nesse dos militares, a mamata continuou e nesses do judiciário, a mamata também continuou. Já pro pobre coitado lascado do trabalhador, o pobre aí que tá votando nessa galera, quando for aposentar, vai descobrir que tem que trabalhar mais. Porque estabeleceu-se idade mínima além do tempo de contribuição. O homem tem que ter 35 anos de contribuição e 65 anos de idade. A mulher tem que ter 30 anos de contribuição e 62 anos de idade. Se você não tiver, você não aposenta. Tem idade mínima agora para aposentar. E a fórmula de cálculo? Mudou a fórmula de cálculo. Quando você for aposentar, você vai receber menos do que você receberia se você aposentasse antes de 2019.
se você aposentasse até outubro de 2019, antes da promulgação da emenda. Agora, nos militares, Bolsonaro não mexeu, não. Tem a classe média, a elite dos privilégios, posição cômoda? Pois é. Dos juízes, também não mexeu, não. Agora, o trabalhador está tentando aprovar, né, a redução da carga horária. Ah, isso é privilégio do trabalhador. Ô, meu pai, deixa de patifaria. Deixa de patifaria. Privilégio é a mamata que deputado e senador recebe. Privilégio é o que os oficialatos das Forças Armadas recebem. Privilégio é as mamatas do judiciário, os perinducalhos. O pobre coitado lascado do trabalhador trabalha, produz a riqueza, não usufrui da riqueza e quando ele mais precisar, quando tiver lá já idoso, vai descobrir que está lascado graças a Bolsonaro. Ah, tomar banho na soda com um trem desse, gente. Uou, e esse aqui, ó, me lembrou Almir Garnier. O vídeo debochado dos militares, que foi uma direta para o governo Lula, e Almir Garnier, exatamente, o almirante, que segundo a Polícia Federal, foi indiciado também, que estava junto com o Bolsonaro na tentativa de golpe, exatamente na Marinha. Era o comandante da Marinha em 2022 de Bolsonaro. Que só não teve o golpe, por quê, Andréia? Por quê, de fato e verdade? Porque esses aqui não anuíram para o golpe, que era o comandante do Exército, Freire Gomes, e o comandante da Aeronáutica, Batista Júnior. Por isso que não teve golpe. Inclusive está aqui, ó, foram atacados aqui por Braga Neto. Braga Neto nas redes sociais, em reuniões, mandava eles atacarem os dois comandantes aqui, ó. Olha aqui, senta o pau no Batista Júnior, traidor da pátria, inferniza a vida dele e da família dele. A mesma coisa em relação ao Freire Gomes. Era a conversa aqui do general Braga Neto. Tudo aqui, conversas ali, a culpa é do Freire Gomes, a culpa é do Batista Júnior, inferniza a vida deles, eles são oficiais melancia, e toda essa situação. Foi por causa deles que não ocorreu o golpe. Senão teria ocorrido. É claro que poderia ter tido uma guerra civil. Não teve porque Bolsonaro fugiu e ficou com medo. Se Bolsonaro tivesse ficado, parte dos militares teriam ido para as ruas. Freire Gomes não ia aceitar e Batista Júnior não ia aceitar. Ia ter uma guerra civil no Brasil. Ia. É essa a situação, meu querido. E hoje, gente se fazendo de santo. Agora, Bolsonaro, pelas falas dele, porque Bolsonaro está desesperado. Aí Bolsonaro anda dando entrevista por aí. E pelas falas de Bolsonaro, ele já é réu confesso. Bolsonaro já é réu confesso. E quanto mais ele fala, mais ele se compromete. E a única coisa que ele fala, e a partir disso, é a esperança dele, porque antes Bolsonaro tinha esperança de comover as pessoas e tentar angariar as pessoas. Ele já perdeu essa esperança. As manifestações que ele fez pró-impeachment de Alexandre de Moraes, não sei o quê, broxou, murchou total. Então, qual que é a esperança de Bolsonaro agora? Anistia. É a única coisa que ele... Porque ele já é réu confesso nas entrevistas dele. Olha aqui o que o deputado federal e o deputado estadual falou. Vamos colocar primeiro aqui o deputado estadual. De ontem do Bolsonaro, numa entrevista a um importante jornal do nosso país, nós precisamos exigir urgentemente a prisão preventiva desse criminoso. Ele admite com todas as letras duas coisas. A primeira é que ele de fato debateu aspectos golpistas utilizando um estudo, segundo ele, do artigo 142. Aquele artigo que os fanáticos que acampavam em frente aos quartéis generais e pediam intervenção militar diziam que deveria ser acionado,
ou seja, intervenção militar, golpe de Estado. Primeiro ponto, ele admitiu que teve diálogos sobre o artigo 142, que dentro da leitura que eles fazem, era uma leitura propícia ao golpe institucionalizado. E o segundo aspecto que ele fala, que para mim é mais grave ainda, é quando ele diz que ele pode sim ir novamente para dentro de uma embaixada para não ser preso. E ele já fez isso, já dormiu em embaixada quando pensava em ser preso há algum tempo atrás. Ou seja, nós temos um criminoso que diz com todo... Depois da fala de ontem do Bolsonaro... Tá bom. Réu confesso. Bolsonaro confessa o crime nas suas entrevistas, ainda sinaliza que pode fugir. Bolsonaro pode acelerar a cadeia dele, a prisão preventiva dele. Acho que o Bolsonaro só não está preso hoje porque nós temos um procurador-geral da República muito leniente, muito parado. Não é um Augusto Aras, mas que é parado é. Senão o Bolsonaro já estaria preso. Então, o Bolsonaro, quando se manifesta, desesperado, ele confessa, ele é réu confesso e ele ainda indica que pode fugir. Situações. Agora, esse foi o deputado estadual Leonel. Agora vamos ver uma postagem que ele fez, Bolsonaro, e vamos ver o comentário do deputado federal Lindenberg Farias. Olha a postagem que Bolsonaro fez, gente. Não tem cabimento um trem desse, não. Gente, vocês não vão acreditar na postagem que Bolsonaro fez nas redes sociais agora. É inacreditável. É uma confissão. Ele começa a dizer que não teve abolição violenta do Estado Democrático, golpe de Estado. Agora, olha o que ele escreve. No crime de abolição violenta do Estado Democrático, exige o tipo penal que se impeça ou restrinja o funcionamento de um dos poderes da República. Lula e Alckmin não haviam sido empossados. E com o sequestro de um ministro do Supremo, nem se restringe, nem se impede o exercício do poder judiciário. Vou repetir para você. Com o sequestro de um ministro supremo, é uma confissão, nem se restringe, nem se impede o exercício do poder judiciário. Aí ele continua. Por fim, no crime de golpe de Estado, artigo 359-M do Código Penal, há necessidade de deposição do governo já eleito e empossado. O governo constituído de então era o de Bolsonaro e não de Lula, que obviamente, por ainda não ter tomado posse, não poderia ser deposto. Ele estava eleito. Lula estava eleito. Lula tinha sido diplomado dia 12 de dezembro. Isso aqui é... Gente, vocês não vão acreditar na postagem que Bolsonaro fez nas redes sociais agora. Bolsonaro confessou. E disse que o assassinato de um ministro do TSE, tipo assim, como se não fosse... Não era golpe de Estado. Ué, tudo, eu sempre explico para vocês aqui que a gente tem que analisar, e o judiciário analisa isso, qual que é o elemento volitivo da ação. O que é isso, Andréia? Qual é a finalidade? Qual é o objetivo com aquela ação? Qual que era o objetivo no plano que a Polícia Federal descobriu? Punhal verde e amarelo, com documentos. Polícia Federal descobriu documentos desse plano. Como seria? Que armas eles usariam? Qual era o perigo de danos? Danos colaterais, dano médio, dano grave? Qual seria o armamento usado? Era o assassinato de Lula, presidente eleito, isso no final de dezembro de 2022. Bolsonaro ficaria no cargo só até o dia 31 de dezembro. Assassinaria Lula, que era o presidente e o vice-presidente Geraldo Alckmin eleito. E assassinariam também Alexandre de Moraes, que era o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. E qual que era o elemento volitivo nesse planejamento? Ruptura institucional. Criar um caos na sociedade brasileira. Aí, o que ia acontecer?
Bolsonaro fugindo para os Estados Unidos, ia se instituir, então, um governo de transição. Um governo, tudo documentado, que a Polícia Federal encontrou provas. Tem a minuta de quem faria parte desse governo de gerenciamento de crise. Pega o código, pega o código. Eles criariam a crise, assassinando Lula, Geraldo Alckmin, Alexandre de Moraes e mais uma pessoa que a polícia não conseguiu descobrir ainda quem é, e instituiria, então, um governo de gerenciamento de crise composto por vários militares. O chefe desse governo, já que Bolsonaro ia fugir, seria General Heleno e General Braga Neto. Seriam os comandantes desse governo de crise. E uma série de outros militares e civis também fariam parte desse governo de gerenciamento de crise. Eles iam produzir a crise com assassinato, já estava ali um monte de golpista em frente aos quartéis generais, aí eles iam trazer a solução. Lógico que não ia falar que era eles que fizeram os assassinatos. Ia vir, no nome da lei, da ordem, trazer a pacificação social para o Brasil. Bolsonaro, então, voltaria para o Brasil. Aí não se sabe se Bolsonaro ocuparia o cargo de presidente novamente ou não. Por quê? Porque Bolsonaro já está dizendo, por meio do seu advogado, que ele não tem nada a ver com isso. Que quem ia ser beneficiado, advogado de Bolsonaro falou isso, que quem ia ser beneficiado com isso ia ser especialmente General Heleno e General Braga Neto. E que Bolsonaro, na verdade, ia ter um golpe dentro do golpe e que ele não tem nada a ver com isso. Quem soltou e liberou essa tese foi o advogado, tá aqui, ó. É o advogado de Bolsonaro, aqui, ó, em entrevista à Globo News. O advogado de Bolsonaro diz que quem se beneficiaria com a tentativa de golpe não seria Bolsonaro. E que Bolsonaro, pobre, coitado, lascado, não sabia de nada. Na verdade, Bolsonaro, pelo que o advogado dele disse na Globo News, seria uma vítima de Braga Neto e de General Heleno, que seriam os beneficiados. Foi isso que o advogado deixou claro nas suas falas, que Bolsonaro não sabia de nada, que Bolsonaro seria uma vítima, e quem seria beneficiado com isso seriam os dois líderes do governo de transição, General Heleno e General Braga Neto. Foi o que o advogado de Bolsonaro falou. Ou seja, está muito claro que Bolsonaro vai tentar tirar o seu da reta de tudo quanto é jeito. Para isso, ele tem estratégia. A estratégia da defesa, de terceirizar a culpa, de terceirizar o dolo. Para quem? Para os militares de alta patente, pelo que tudo indica, é essa a estratégia da defesa. Essa é a defesa material. E a defesa formal, processual, que Bolsonaro tenta tirar Alexandre de Moraes dentro do processo, com a sua declaração de impedimento e suspeição. Em relação a colocar a culpa e a terceirizar a culpa aqui em generais, não vai dar certo. Uai, Andréia, mas por que você fala isso? Não vai dar certo. Por que não vai dar certo, Andréia? Por quê? Por quê? Por quê? Não fala isso não, que o Bolsonaro chora. Não vai dar certo. Porque um coronel já entregou Bolsonaro. Mauro Cid já entregou Bolsonaro. Mauro Cid entregou tudo. Então não tem jeito. Essa tese, Mauro Cid vai derrubar. Não tem como. Agora, a outra estratégia de afastar Alexandre de Moraes, que vai ser essa semana, vai começar na sexta-feira aqui, ó. Vai começar na sexta-feira o julgamento pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, que vai analisar se tira Alexandre de Moraes do julgamento e da relatoria dessa situação de tentativa de golpe, de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e de organização criminosa em que Bolsonaro e 37 pessoas foram indiciadas pela Polícia Federal. Vão tirar Bolsonaro da chefia de toda essa situação? A defesa de Bolsonaro quer tirar de todo jeito Alexandre de Moraes, pedindo a declaração da sua suspeição. Essa aqui vai ser mais uma derrota de Bolsonaro. Eu já falei para vocês e vou repetir aqui sem medo de errar.
o plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria dos seus ministros, vão declarar Alexandre de Moraes não suspeito e não impedido para o caso, ou seja, vão declarar que Alexandre de Moraes é competente para ser o juiz da causa, ser o relator e continuar presidindo toda essa investigação, daqui a pouco, processo criminal. Vai isso. Vai ser outra derrota de Bolsonaro. Por que isso, André? Pelos precedentes. Meu querido, mais ou menos quase 270 pessoas já foram condenadas pela tentativa de golpe, em que essa parte agora está totalmente ligada ao 8 de janeiro. Quase 270 pessoas já foram condenadas pelo 8 de janeiro, que foi uma consequência do caminho do crime, dessa tentativa de golpe, em que foi indiciado 35 pessoas. Agora nós estamos falando dos cabeças, dos 35, que é os peixe grande, mas é o mesmo crime, é o mesmo lapso e o mesmo caminho do crime. Mais de 200 ou 270 pessoas foram condenadas. Em todos esses processos, a defesa argue em preliminar de defesa, dizendo que Alexandre de Moraes é suspeito e impedido, que ele tem que ser afastado. E o plenário que está julgando os peixinhos pequenos do 8 de janeiro, como disse o próprio ex-ajudante de ordem de Bolsonaro, Mauro Cid, os bagrezinhos, quem está julgando não é Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes é o relator, ele faz o voto principal e primeiro. Quem condena ou não é o conjunto dos 11 ministros, é o plenário, e é o plenário que está condenando essas pessoas. E nesse processo, o plenário decidiu em todos os julgamentos, em preliminar de defesa, Alexandre de Moraes não é impedido. Alexandre de Moraes não é suspeito, porque Alexandre de Moraes não é a vítima no processo. Quem é a vítima no processo é a democracia. Alexandre de Moraes é ameaçado, teve plano lá, agora que a gente descobriu, de assassiná-lo, mas ele não é a vítima no processo. Ele é ameaçado e tudo mais porque ele é o juiz da causa. E isso não enseja impedimento, isso não enseja suspeição do processo. Porque se fosse assim, era o bandido que decidia quem ia ser o juiz da causa. Porque bastaria ele ameaçar o juiz para afastar o juiz. Logo, seria um prêmio para o bandido que ameaçasse o juiz ter o seu afastamento. Então, meu querido, essa tese é uma tese factoide, onde eu sei que, inclusive, deputados e senadores, o senador Rogério Marinho, por exemplo, em toda entrevista que ele fala sobre tentativa de golpe, né, que para ele não foi golpe, foi um domingo no parque e tal, o 8 de janeiro, toda vez ele tenta tirar os holofotes de toda a problemática e dos crimes em si para falar que Alexandre de Moraes é suspeito, porque Alexandre de Moraes é vítima, logo Alexandre de Moraes está agindo como um ditador, porque ele não poderia estar condenando as pessoas e julgando as pessoas, como se Alexandre de Moraes fizesse isso sozinho. Primeiro, não é Alexandre de Moraes, é o plenário. Segundo, Alexandre de Moraes não é a vítima. Quem é a vítima é o Estado Democrático de Direito e a democracia. Então, por isso que eu repito para vocês, será mais uma derrota de Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. O plenário, por maioria, vai decidir que Alexandre de Moraes é competente, não é suspeito e nem impedido. Ou seja, essa estratégia da defesa no campo formal vai cair, não vai colar. E no campo material, de colocar a culpa em generais, aqui, ó,
tentar colocar a culpa, terceirizar a culpa, notadamente em cima da cabeça de Braga Neto e do general Heleno, vai ser o quê? Vai ser o quê? Você conta, eu conto. Um grande tiro no pé. Porque quem, porventura, tivesse decidido não abrir o bico, a partir desse momento aqui, dessa estratégia da defesa, em que Bolsonaro vai colocar a culpa em quem for necessário para tentar se livrar da cadeia, vai ser um salve-se quem puder. E quem pudesse salvar ou melhorar a sua situação vai abrir o bico. Porque o próprio chefe, o próprio cabeça, segundo a Polícia Federal. A Polícia Federal falou no seu relatório que Bolsonaro era o líder, era o cabeça, que tinha o domínio dos fatos, que sabia de tudo, que organizava e que planejava e que autorizava as ações. Polícia Federal falou isso. Se o próprio chefe, se o próprio cabeça está tentando tirar o seu rabo da reta e, consequentemente, colocar o rabo do outro, meu querido, salve-se enquanto há tempo. Que o diga Mauro Cid, né? Que Mauro Cid já está ali quase fazendo gol, se salvando. E a Polícia Federal, inclusive, está em diligência nesse momento, em relação às últimas revelações de Mauro Cid, agora de quinta-feira retrasada. Mauro Cid fez novas revelações. Por isso que ele conseguiu validar a delação dele. Por isso que Mauro Cid não está preso, porque ele conseguiu validar as informações dele. E foi por isso também que Alexandre de Moraes não quebrou o sigilo da delação de Mauro Cid. A única parte que está sob sigilo ainda é a delação de Mauro Cid. Por quê, Andréia? Alexandre de Moraes disse que está em diligência. Aquilo que Mauro Cid declarou na quinta-feira retrasada precisa ser comprovado por meio de provas, e a Polícia Federal está atrás dessas provas. Por isso que está sob sigilo, porque está na fase do inquérito policial. E o inquérito policial, uma das características dele é ele é sigiloso. O inquérito policial é sigiloso, onde a pessoa tem acesso só depois que o delegado, a autoridade judiciária, concluía aquela parte da investigação. Aí ele pode até abrir o sigilo. No caso, Alexandre de Moraes, que vai definir quando será aberto ou não. E só será aberto o sigilo da delação de Mauro Cid quando todas as diligências forem concluídas e todas as provas consecutivas forem alcançadas. Se não alcançar, Andréia, aquela parte da delação é jogada na lata do lixo. E Mauro Cid, consequentemente, não poderá se beneficiar disso. Então, para ser delator, não é só você chegar lá e contar uma lorota, não. Bibi, dá um de fofoqueiro, não, e contar lorota, não. Você tem que contar a história e indicar os instrumentos de provas. Aonde estão? No celular? No computador? Como é que foi? Quando foi? Que dia foi? Com quem foi? Para a Polícia Federal ir atrás e encontrar os elementos de prova que comprovem o que foi declarado pelo delator. E é isso que está acontecendo nesse momento. Por isso que eu também digo e repito para vocês, sem medo de errar. Vai vir mais novidades por aí. Acredito que terão outras pessoas que serão também indiciadas pela tentativa de golpe, para além desses 37. Porque Mauro Cid diz que até chorou na oitiva que ele teve na quinta-feira retrasada com Alexandre de Moraes. E que a mala dele, ele fez até a mala dele para ir para a cadeia. E que o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, já estava com mandado não, né? Porque ele não manda. O pedido de prisão para entregar para Alexandre de Moraes já mandar prender Mauro Cid. Se Mauro Cid começasse a tentar passar o Miguel, o mel no bigode do gato. Então, essa estratégia da defesa de Bolsonaro de culpabilizar generais, acho que Mauro Cid já jogou isso por terra. Porque eu não sei o que está na delação de Mauro Cid. Você também não sabe, mas adivinha quem sabe?
quem fez o relatório e falou que Bolsonaro é o cabeça e o chefe. Polícia Federal sabe o que tem na delação de Mauro Cid. Eu que não sei, nem você, mas ela sabe. Por isso que ela afirmou nesse relatório, que não tem ainda a delação de Mauro Cid, de quase 900 páginas, que Bolsonaro é o cabeça, é o chefe, é o mandante e tinha o domínio do fato de absolutamente tudo que acontecia e não acontecia e tentou se fazer aqui no Brasil, que foi a tentativa de golpe de Estado. Que é tentativa. Não existe crime de golpe de Estado. O crime é tentativa, onde a pessoa tenta realizar o ato e consumar o crime e por circunstâncias alheias à vontade do agente criminoso, ele não consegue alcançar e consumar o ato criminoso, mas ele tentou. E ele parou por alguma circunstância que o impedira. Por isso, é tentativa de golpe de Estado e tentativa de abolição violenta do Estado democrático de direito. E que não tem para onde fugir, não. Agora, Paulo Gonet, estão falando aí que Paulo Gonet vai juntar tudo. Vai juntar tentativa de golpe, a ladroagem das joias e também a fraude do cartão de vacina, tudo numa denúncia só. Só se houver conexão probatória robusta. Senão ele não vai fazer isso. Não, André? Não. Ele pode até apresentar as 3 denúncias concomitantemente. Isso é diferente de apresentar uma denúncia só. Uma denúncia só significa dizer que a tentativa de golpe tem uma conexão direta com a ladroagem das joias. Ou seja, vendeu joias para bancar o golpe. E tem que ter prova disso. E que aí vem a fraude do cartão de vacina. Se for numa mesma denúncia, tem que ter a fraude do cartão de vacina conectada diretamente com a tentativa de golpe, para ir numa denúncia só. Eu acho pouco provável que isso ocorra. Agora, eu acredito mais na segunda tese que eu estou falando aqui, na minha percepção, que ele fará as denúncias concomitantes. Mas serão 3 denúncias distintas, mas ao mesmo tempo, concomitantes. Aí eu acredito mais nessa tese. Agora, uma denúncia só envolvendo tudo, eu acho mais difícil. Se isso acontecer, presta atenção no que eu vou falar aqui para vocês. Se isso acontecer, se Mauro Cid apresentar tudo no mesmo balaio de gato, as 3 numa só denúncia, as provas são robustas demais da conta. Senão, não dá para fazer isso. Só se as provas que ele tiver, a partir da investigação da Polícia Federal, se essas provas forem robustíssimas. Senão, não dá para fazer. Ficará mais fácil fazer concomitante, mas cada denúncia separada. 3 em uma, mesmo que seja ao mesmo tempo. Se for tudo no mesmo balaio do gato, uma denúncia só, eu vou repetir para vocês, que isso aqui é extremamente interessante, ao mesmo tempo preocupante. Porque, vou repetir, para ele fazer uma denúncia só, envolvendo as 3 condutas criminosas, tem que ter prova robustas, claras, senão é perigoso cair. Pegou o código? Pega o código, meu querido e minha querida. Eu, na minha opinião, se ele fizer uma só, as provas são muito robustas. Não obstante, eu já tenha dito para vocês e vou repetir. Pelo relatório da Polícia Federal, já dá para ver que as provas são contundentes. Que são, na sua grande maioria, provas materiais. Provas que só dependem de uma perícia. Vai lá o perito,
faz a perícia e fala: não, a voz é dele mesmo. Vai lá o perito, faz a perícia e fala: não, a letra, essa escrita é dele mesmo. Entende, meu querido? São provas materiais, que são irrefutáveis. Áudios, escritas, documentos, entendeu? Conversas de WhatsApp, são provas robustas, não é? E eu sei que a PGR também tem o seu grupo de investigação. Tem, lógico que tem. O Ministério Público hoje investiga também, não é só a polícia, não. E esse grupo de atos antidemocráticos que vão analisar todo o relatório da Polícia Federal, ele existe desde o dia 9 de fevereiro de 2023. Logo depois da tentativa de golpe do dia 8 de janeiro, foi criado esse grupo de combate a atos antidemocráticos, que trabalham já com essa demanda. Entende? Agora, o Procurador-Geral da República, ele pode, depois de estudado o relatório e dos indiciamentos da Polícia Federal, ele pode já apresentar a denúncia, se ele entender que já existem indícios da autoria do fato e da materialidade de indícios de autoria e materialidade do fato já são robustos, ele já pode fazer a denúncia. Oferecida a denúncia, muito possivelmente será hoje, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal que vai julgar, porque as turmas ficaram competentes pelo regimento interno do Supremo Tribunal Federal pelas questões criminais, para que o plenário possa ficar livre para julgar as outras situações. Então, as turmas são as competentes, e é a primeira turma que o relator faz parte, Alexandre de Moraes. Então, oferecida a denúncia por parte da Procuradoria-Geral da República, recebe-se a denúncia, a primeira turma, os 5 ministros da primeira turma, decide se recebe ou não, vão receber. Recebida, começado está o processo criminal de Bolsonaro, que com certeza será condenado. Agora, o Procurador-Geral da República, ele pode também pedir o arquivamento. Se ele entender que não tem provas suficientes, ele pode pedir o arquivamento de tudo isso e arquivado está. Mas tem muita prova, não tem como falar que não tem prova, tem muita prova. Agora, o que ele pode fazer também é pedir mais diligência. Entender que determinado ato, fato, situação, consequência e tudo mais, perícia, precisa de uma perícia, precisa de um aprofundamento probatório. E ele pode pedir, então, mais investigação, mais diligência, busca e apreensão, prisão, bloqueios, ele pode pedir interceptação telefônica, ele pode pedir um monte de coisa. E isso significa o quê? Mais diligência e mais tempo antes da realização da denúncia. Arquivar ele não vai. Não vai, não vai. Se ele tivesse que arquivar, ele já teria arquivado o inquérito da ladroagem das joias, ele não arquivou. Se ele tivesse que arquivar, ele já teria arquivado a fraude do cartão de vacina, ele não arquivou. Nos 2 casos, ele pediu mais diligência. Então, muito possivelmente, pode ser que ele peça mais diligência. Isso é uma consequência natural de todo o processo criminal. Pode ocorrer isso, tá? Mas arquivar ele não vai. Agora, o que eu acho importante é que nós tenhamos já, no primeiro semestre do ano que vem, uma decisão já do colegiado do Supremo Tribunal Federal. Para isso, precisa da realização da denúncia e, consequentemente, do julgamento, que não vai demorar. A primeira decisão de condenação, pode ter certeza, não vai demorar mais de 2 meses, depois que começar. Isso eu estou falando, sendo, entendeu? Enrolando um pouquinho. Já vai sair uma primeira decisão. E, para mim, tem que começar do maior para o menor, de Bolsonaro para os outros. Entendeu? E vamos aguardar para ver o que ocorre em toda essa situação. Bom, eu te deixei atualizado dessas situações em relação à tentativa de golpe, em relação a tal. Às 12h30, eu vou te atualizar mais um pouco dessa situação e vou te passar as informações das estratégias políticas que estão sendo ventiladas e já ali organizadas no Congresso Nacional, do que vai acontecer muito possivelmente essa semana. Projetos de leis e tal coisa, e situações para além dessa. Mas essa aqui precisa sempre de um olhar um pouco mais apurado. Por quê? Porque hoje é objeto de mentiras e fake news propagadas nas redes sociais, por aí afora, não é? É como muita gente está falando que Bolsonaro vai ser candidato em 2026, blá, 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 blá. Tudo conversa para boi dormir, tudo conversa mentira. Bolsonaro é inelegível até 2030. Isso eu estou falando da esfera eleitoral. Da esfera eleitoral.
ainda vai ter, depois condenado, vai ter a esfera penal de consequências da pena, que é a suspensão dos direitos políticos, para além da consequência da lei da ficha limpa, depois de cumprida a pena, enfim, uma série de situações que a gente tem que tomar cuidado, porque são muitas especificidades que é onde a extrema-direita trabalha, com mentira, fake news e teoria de conspiração. Então a gente precisa ficar atento a todos esses movimentos para a gente não ser levado e tocado como gado e acabar sendo manipulado e enganado, né? Notadamente ali por essa extrema-direita que trabalha exatamente o ódio do negro de ser negro, o ódio do mestiço de ser mestiço e o ódio do branco de ser pobre, né? Onde o preto acha que é mestiço, o mestiço acha que é branco e o branco é mestiço da besta, pobre acha que é classe média, a classe média acha que é elite, aí fica toda aquela loucura estrutural, tudo o quê? Para que continue a estrutura de manipulação do jeito que está. O pobre sendo usado, manipulado, produzindo a riqueza e não usufrui da riqueza, enquanto uma elite privilegiada, cômoda, com os privilégios, né, com a mamata, com os melhores salários, continua na postura ali dos seus status sociais, dos seus status a partir do seu capital cultural e tal coisa, e a elite lá invisível, como se não existisse, manipulando e brincando de marionete e manipulando muitas vezes, né? E a gente tem que ficar atento a todos esses movimentos, para a gente não ser levado e manipulado como gado. Como foi alguns, né? 8 de janeiro que o diga, que estão pegando aí 17 anos de cadeia. Se eles estão pegando 17 anos de cadeia, quantos anos que os peixes grandes vai pegar? Mas será, Andréia, que o pau que bate em Chico vai bater em Francisco? Será? Será que a justiça realmente será realizada para generais, coronéis? Será que vai? Para ex-presidente da República? Será que vai? Ou será que o pau só bate na cabeça do pobre, coitado, lascado, perseguido da ditadura comunista de Alexandre de Moraes? Oh, meu pai! Oh, Jesus! Acende a luz, Jesus! Para ver se esse povo acorda para a vida. Hein? O que você acha? Eu acho que será feita a justiça, porque eles viraram a bocona deles contra o próprio Supremo Tribunal Federal. E se o Supremo Tribunal Federal, como eu sempre falo aqui, não colocar esse crocodilo na jaula, o crocodilo vai engolir o Supremo Tribunal Federal. Por isso que o pau que bate em Chico, desta vez vai bater em Francisco. Se não, eu colocaria minhas barbas de molho. Mas, a partir dessa perspectiva e contexto, tio França, o terrorista que o diga, não é? Eu digo e repito, haverá justiça e será sem anistia. Toca, toca, toca no like, bota, bota, bota. Sem anistia, meu querido e minha querida. Quem gosta, fica, curte, comenta e compartilha. Quem não gosta, André, vai se lascar e não se preocupe, não se preocupe. Às 12h30 eu volto com mais informações e atualizações para você. Mas eu preciso te dizer, curta a live. É muito importante. Quando você curte a live, o YouTube indica ela para mais pessoas. Se não, não vai indicar, não. E a gente precisa ter esse engajamento para a gente abafar e derrubar um monte de mentira e de fake news que está propagado por aí. Você é o megafone, curtindo, comentando e compartilhando. Tá bom? Meu querido e minha querida, dá aquela paradinha, curte a live, comenta e compartilha, coloca assim, sem anistia, somos resistência, queremos justiça. Quem gosta, fica, curte, comenta e compartilha. Quem não gosta, Andréia, não se preocupe, não se preocupe. Às 12h30 e às 16h30 eu estou de volta, se Deus assim permitir, com mais informações do que está acontecendo na política e atualizações sobre todo esse entreveiro golpista que quase nos levou a uma guerra civil. Meu querido, muito obrigado pela sua presença, sapiência, resistência. Tamo junto sempre. Até a próxima live. Se cuida que eu volto, tá bom? Beijo no seu coração. Até a próxima live. Se cuida. Tchau, tchau.